Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero trazer na visão do empreendedor quais são as características imprescindíveis que um colaborador tem que ter para ele ter uma vida longa e próspera dentro de uma empresa. Vamos desenvolver melhor esse assunto aqui. Eu sei que cada empresa tem uma visão diferente, cada empresa tem uma cultura diferente, cada empresa tem a sua visão de perfil para a contratação de cada vaga, o que eles esperam de cada um, mas eu quero trazer de modo geral para poder te ajudar um pouco mais e aí você se tornar indispensável dentro de uma empresa. Vamos desenrolar melhor esse tema aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, e eu adoro trazer essas reflexões. E hoje é para você, o vídeo que é colaborador. Normalmente eu falo para empreendedores, mas hoje é para você. Quais são esses pontos principais que você deve ficar atento, que aos olhos dos empreendedores isso brilharia? Eu falo porque eu faço algumas entrevistas ainda e percebo alguns pontos que as pessoas ainda dão mancada. Dentro de uma empresa, a gente espera certas pessoas que se desenvolvam e tudo mais, a gente já vai entrar nesse ponto. E às vezes a gente tem dificuldade, né, em achar esse profissional. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou começar ainda pela entrevista. Tá? Normalmente, quando as pessoas vão para a entrevista, elas ficam preparadas com meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então, às vezes, você faz uma pergunta, a pessoa já está com aquela resposta pronta para te dar. Só que hoje em dia as empresas elas avaliam muito mais a parte comportamental do que simplesmente a parte técnica. Então, preste muita atenção em como você se comporta durante a entrevista. As empresas olham principalmente, é uma grande tendência, para ver se você tem uma inteligência emocional para lidar com situações difíceis. Ela vai te perguntar quais foram aquelas grandes dificuldades que você teve na sua carreira e como que você lidou com ela, como que você lida em equipe, são vários pontos, tá? Mas dentro da entrevista, quando alguém pergunta assim, por que eu devo te contratar? Por que essa vaga tem que ser sua? O que eu ouço da maioria das pessoas é porque eu vou contribuir, vou crescer e aprender bastante. Parece até que a empresa está fazendo uma caridade, te dando uma oportunidade ali de você aprender. É claro que você vai aprender com isso, mas a empresa quer entender o que ela pode esperar de você para fazer a empresa crescer, como que você pode colaborar, tá? E é uma visão no sentido, por exemplo, não para mentir, tá? Para dizer alguma coisa que você não faria, mas para você trazer a sua experiência dentro daquela empresa. Então é ideal que você estude a empresa antes, faça perguntas de como funcionam os setores, que você começa a ter uma ideia melhor do que você pode contribuir com o conhecimento que você já adquiriu ao longo do tempo. Então, de repente, se alguém pergunta o que você pode contribuir aqui na empresa, você pode falar, olha, eu já passei e vi certas coisas que poderiam ser diferentes. Na minha experiência, eu trabalharia assim, assim, assado, porque eu sei que assim funciona. Então, você começa a dar uma visão de como as coisas poderiam ser melhores se ela te contratasse. Então isso é fantástico e eu não ouço da maioria das pessoas, tá? Segundo ponto, o que as pessoas mais esperam, né, dos colaboradores dentro de uma empresa? Proatividade. Pode ser até algo óbvio, mas eu falo que o óbvio tem que ser falado também, tem que ser ensinado. Porque não simplesmente você vai cumprir a sua função, mas quando existe um problema, surge um problema, às vezes a gente está fazendo uma reunião para entender melhor o que está acontecendo, seja proativo e dê uma ideia. Seja proativo e fale, olha, eu posso falar com fulano para a gente tentar melhorar isso aqui, porque a empresa não funciona sozinha, ela precisa de pessoas. E quando as pessoas são proativas, nós temos multiplicadores dentro da empresa. Então a nossa capacidade, a nossa competência, a possibilidade da gente se desenvolver mais com multiplicadores é muito maior. Então seja você essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você que é proativo e vão falar, essa pessoa tem um potencial e elas vão investir mais em você, elas vão te dar mais treinamento, curso, elas vão querer ouvir mais você, elas vão te dar mais abertura para uma série de coisas. Então proatividade é isso de dar um passo, não ficar esperando que as pessoas cheguem em você e te passem informação. Passe a informação antes se você puder. Outro ponto, saber trabalhar em grupo. É extremamente importante você saber lidar com outras pessoas. E quando eu falo trabalhar em grupo, não é simplesmente você pega o trabalho e você faz. Que aí você está centralizando em você. Não. Muitas vezes você vai estar com pessoas, você pode dar ideias, você pode ajudar a organizar. Você fala, ok, se alguém organiza, você fala, deixa que eu pego minha parte, se vocês precisarem de ajuda, estou aqui. Como é que está sendo o processo? Você consegue olhar um todo, você não está só olhando o seu trabalho. Você trabalha com outras pessoas para terem novas ideias, faz aquele brainstorming, isso ajuda bastante. É uma das competências, né? Competências, um dos comportamentos que as pessoas mais olham durante a entrevista e mais olham
quando elas estão pensando em contratar novas pessoas ou é, trazer essas pessoas para cima, né, dando um novo desafio, levando para um novo cargo. Elas precisam saber trabalhar em equipe, senão elas vão sempre trabalhar sozinhas e talvez elas fiquem sempre no mesmo lugar e com o tempo tende a perder até as oportunidades que já têm. Outro ponto, saber ouvir. Isso não serve só para o líder, não, tá? O líder precisa saber ouvir, sim. Ele precisa saber fazer perguntas e estar aberto para ouvir certas coisas. E alguns colaboradores também precisam dessas características. Outros já têm isso como algo nato, mas tem, a maioria às vezes tem dificuldade em ouvir. Então, às vezes você está falando alguma coisa, a pessoa já te interrompe, ou ela nem pensa direito e já está dando uma resposta, porque ela já está reformulando enquanto você está falando. Saiba ouvir. E isso não é só para a carreira, não. Isso serve para os relacionamentos, serve para tudo. Saber ouvir é fundamental. É aquele clichê, né? A gente tem duas orelhas e uma boca que é para ouvir mais e falar menos. Outro ponto, saber se comunicar. Se a pessoa ela sabe se comunicar, ela já tem uma grande oportunidade de crescer dentro da empresa, de ir para outros cargos, trabalhar em treinamentos, uma série de coisas, porque ela tem uma comunicação muito boa. E muitas vezes, quando eu falo comunicação, não é se expressar, né? Simplesmente falar as palavras com clareza, né? Se expressar, tem gente que às vezes é mais tímido, não é isso. Comunicação é você ouvir, é você entender o que está acontecendo, você falar na hora certa. Quando alguém te pedir uma informação, você dá uma informação completa, não dá uma informação pela metade, porque lá na frente pode dar um problema. Então, saber se comunicar tem a ver com ouvir, pensar, né, criar ideias e saber falar também. Esse é um ponto extremamente importante. E se você sente que está com essa dificuldade, comece a trabalhar esse ponto. Aí, procure pessoas que possam falar mais desses assuntos. Outro ponto, saber lidar com pessoas. Eu digo que você tem dois tetos que você pode crescer na sua carreira, não é nem só dentro de uma empresa. Você pode crescer tecnicamente, e aí você está crescendo, crescendo, só que chega uma hora que aquilo tem um teto. Você não consegue crescer mais, porque tudo depende de você e de outras pessoas ali. E aí você para nesse ponto. As pessoas que sabem lidar com pessoas, onde elas assumem novos cargos de gerência, de supervisão, de liderança, e aí elas começam a liderar outras pessoas. Então esse teto dela é elevado. Você chega até um ponto, para você passar desse ponto, você precisa aprender a lidar com pessoas, saber fazer essa gestão de pessoas. Como que é lidar com pessoas? É você saber como cada um funciona, você conseguir entender essas pessoas, entender as suas aspirações, ter conversas francas, né, para ter um alinhamento de expectativa com elas, e aí você entender que tem momentos que essas pessoas precisam ser desafiadas, tem momentos que elas precisam ser fortalecidas, e quando você consegue entender pessoas, você sabe o momento certinho de você agir. Você pode estar falando, daqui a pouco você vai falar, opa, eu tenho que parar aqui, porque senão essa pessoa não vai ficar legal, amanhã eu termino essa conversa ou eu abordo de uma outra forma, e saber qual que é o potencial de cada um. É que nem um técnico de futebol, né? O técnico ele não precisa ser o melhor jogador de futebol, mas ele precisa entender como cada um funciona e em que posição cada um joga melhor. E aí é ele saber lidar com pessoas, tá? Que tem outras características que entram no meio de comunicação, saber ouvir, né? Se expressar, ter a proatividade, uma série de coisas. Qual o outro ponto? Habilidades comportamentais. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que quando a gente está buscando as pessoas, a gente procura olhar mais a parte comportamental de cada um? Então, quais são as habilidades comportamentais? Criatividade é uma, vamos dizer assim, é uma habilidade comportamental também, de você parar de conseguir pensar em uma série de coisas, você ter inteligência emocional para poder lidar com as suas dificuldades, e você entender certinho como que você pode, como você funciona, e aí você entender perante aquelas situações como que você reage, e aí você começa a trabalhar isso. Inteligência emocional nada mais é do que você se conhecer. E também lidar com pessoas, liderança também é uma habilidade, tá? Então, você desenvolvendo esses pontos, você consegue crescer bastante. Ser flexível é uma habilidade comportamental, então você não ser aquela pessoa rígida. Às vezes a gente tem regras, mas elas podem ser quebradas, elas podem ser diferentes de acordo com cada situação, com cada pessoa. Então você ter essa flexibilidade de às vezes você começar um projeto, fez todo um planejamento, mas viu que não deu certo,
muda a estratégia. Apaga e muda de novo. Não muda a meta, mas muda a estratégia. Isso está ligado também à flexibilidade e as pessoas olham muito. Porque se você precisa, às vezes, fazer uma mudança muito rápida, normalmente em startup eles têm essas mudanças da noite para o dia, né? Então, quando você tem que fazer uma mudança muito rápida e a pessoa é muito resistente, chega uma hora que você fala, meu, eu não consigo mais trabalhar com essa pessoa, a gente precisa ser mais dinâmico, a gente precisa ser mais rápido, e aí com essa pessoa que é mais, né, fechada, mais difícil de lidar, demora muito tempo para ela comprar a ideia e fazer, começar esse processo de transformação, muitas vezes você não tem tempo para isso, tá? Então esse é mais um ponto. Mas principalmente, eu vou falar um aqui que não vou dizer que elimina todos os outros que eu falei, não. Mas se você tiver ele, já é uma coisa que sai muito na frente e você vai conseguir desenvolver esses outros pontos que eu disse também. E se você tiver os outros pontos com esse, tá perfeito. Você é um profissional excelente que com certeza todo mundo estaria buscando e louco para te contratar, que é estar sempre estudando e trabalhando sempre a sua melhoria contínua. Por que eu digo isso? Porque se você quer ser uma pessoa de alta performance ou se você quer pessoas na tua equipe que sejam de alta performance, você precisa estar sempre buscando coisas novas também, para você não cair numa rotina, para você estar sempre desempenhando melhor, fazendo diferente, aquela coisa do teimoso e persistente, né? Os dois saem do ponto A para o ponto B, mas o teimoso vai fazer sempre da mesma forma. O persistente vai tentar de formas diferentes até ele conseguir. Então, o persistente está sempre estudando coisas novas, ele está vendo novas possibilidades. Se você está sempre aberto a aprender as tendências novas do mercado, se você está sempre aberto a estudar algo novo, se você não ficou parado no tempo lá atrás, isso vale não só para o colaborador, mas para o dono de empresa também. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a empreender com a Old Castle, eu achei que eu não precisaria mais estudar, porque eu já tinha feito faculdade, falei, agora eu tenho a minha empresa. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse estudar tanto quanto eu estudo hoje, porque eu entendo a real necessidade de você estar sempre se atualizando, trazendo inovação, pensando em coisas diferentes, para conseguir pessoas novas para o teu time, para você poder chegar num lugar novo, e aí você vai precisar aprender comportamentos, novas habilidades, tudo isso para te levar a um próximo nível. Então, se você tem esse ponto de gostar de sempre estar antenado para aprender coisas novas, não tenho dúvida que você já é um profissional e tanto. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e mande para outras pessoas também que possam estar precisando disso, ainda mais nesse momento onde a gente sabe que tem muitas pessoas que estão desempregadas. Talvez você possa começar a trabalhar esses pontos e poder se melhorar cada vez mais. Então, eu vou recapitular aqui mais uma vez. Você precisa sempre trazer o seu diferencial na entrevista, como que você vai poder agregar na empresa. Segundo, ter proatividade. Terceiro, saber trabalhar em grupo. Quarto, saber se comunicar, saber se ouvir, né? E o quinto, saber se comunicar. O sexto ponto, saber lidar com pessoas. O sétimo, habilidades comportamentais. E essa última dica aqui de nunca parar de estudar, de sempre pensar na sua melhoria contínua. Então, espero que possa ter te ajudado. Se inscreva no meu canal, curte, comenta aqui comigo para saber como é que foi, porque eu quero saber a sua transformação, que muitas vezes eu não sei, eu preciso do seu feedback para continuar crescendo. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.